Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 23. Diz assim o texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvis, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, fala conosco nessa noite aqui. Ministra o nosso coração. Fala da tua verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo perdoe o nosso pecado e ministre a nós o entendimento para essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. A verdade é que esse texto ele fala de uma verdadeira operação resgate que Deus montou para libertar os pecadores do seu pecado. Qual é o maior problema do homem? Qual é o maior problema do ser humano nos dias de hoje? E sempre foi, em toda a história da humanidade, o pecado. Nós podemos achar que o maior problema do homem é a crise financeira. Nós podemos achar que o maior problema do homem está na questão da segurança pública que não funciona. Nós podemos achar que o maior problema do homem está nas doenças que nos acometem de vez em quando. Nós podemos achar que o maior problema do homem está na morte. Mas o maior problema do homem está no pecado. No pecado. É por isso que a mensagem do Evangelho é enfática em dizer: arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. E esse arrependimento, ele tem que acontecer todo dia. Todo dia a gente descobre um pecado diferente. Sem contar que nós temos nossos pecados de estimação. Ou você não tem o seu? Eu tenho o meu. Pecado de estimação, aquele que a gente cuida, bota lá no quartinho do coração, né? Mascara para ver se Jesus não vê ele, mas que vira e mexe, ele vem à tona e mexe com a gente. E sacode o nosso ser, de forma que a gente tem que se voltar para Deus e pedir misericórdia. Às vezes a gente tem até a impressão que esse pecado de estimação que a gente tem, né, é aquele tal espinho na carne que Paulo fala. Irmãos, a verdade é que Deus montou essa operação de resgate para nós, exclusivamente para nós, pecadores. E aí o verso 13 vai dizer assim: Ele nos libertou. Isso indica que aqueles que foram salvos por Cristo já não estão mais sujeitos à escravidão do pecado, nem à obediência a Satanás. Uma vez que Ele nos transportou do reino das trevas, né, do império das trevas, para o reino do seu amor, do amor do Filho de Deus, eu estou livre da escravidão do pecado. Mas pastor, como é que é isso? Eu não peco mais? Não, você vai continuar pecando, mas você não tem mais prazer no pecado. Antes, nós tínhamos prazer no pecado. O pecado era o que preenchia o nosso vazio interior. O pecado era aquilo que mexia com a gente e que dava mais sentido à nossa vida. Porém, quando Cristo vem e nos retira do império das trevas e nos coloca no seu reino, a gente precisa entender que a nossa motivação de viver mudou de lado. Agora não é mais o pecado que preenche a gente, agora é a graça de Deus. Amém?
É a graça de Deus que preenche o nosso coração. É a graça de Deus que preenche o nosso ser. É a graça de Deus que transforma um pecador, um camarada como Paulo, que se chamava Saulo, que era um cara que tinha uma carta de Roma, que o possibilitava prender e matar cristãos. E a graça de Deus o alcança e o tira do império das trevas e coloca no reino de Deus, e ele passa a se chamar Paulo e passa a pregar o cristianismo que ele tanto perseguia. Só a graça de Deus pode fazer isso. Assim como só a graça de Deus pode transformar o coração de um adúltero, de uma pessoa que vive de adultério. Assim como a graça de Deus pode transformar o coração daquele que se prostitui ou daquela que se prostitui. Assim como só a graça de Deus pode transformar o coração daquele que se droga, que precisa das drogas para ser o seu motivo de vida, a sua força motriz, aquilo que mexe com o interior dele e motiva ele a viver. Assim como somente a graça de Deus pode nos livrar do vício e do desespero da nossa carência afetiva. Porque quando a gente encontra com Cristo, Ele preenche esse vazio do nosso ser. Ele coloca dentro da gente um amor maior. Não é assim que o J Quest canta? Quando ele está cantando lá, eu quero um amor maior, ele está procurando por Deus. Ou você acha que não? Ele está procurando por Deus. A grande questão é que nós encontramos com esse Deus. Ou melhor, Ele nos encontrou. E agora quem preenche o nosso coração, o nosso ser, é Ele. Porque houve um transporte, e um transporte gratuito, do império das trevas para o reino do amor de Deus. Esse transporte é gratuito, mas a caminhada pode custar tudo que você tem. Você assustou? A caminhada cristã, ela vai nos oferecer uma surpresa a cada dia, mas ela também vai nos oferecer uma renúncia a cada dia. Então, pense bem. Antes servíamos a Satanás. Antes estávamos mergulhados no império das trevas. Antes o nosso prazer era pecar. Hoje estamos mergulhados na graça de Deus. Ele vive na gente e a gente vive nele. E a nossa felicidade hoje não é mais pecar. O que preenche a gente hoje não é mais pecar, mas amar. Quando eu sou transportado de um reino para o outro, eu largo o ódio e abraço o amor. Quando eu sou transportado de um reino para o outro, eu esqueço o rancor e começo a trabalhar o perdão. Quando eu sou transportado de um reino para o outro, eu sou transformado na minha mente. Eu dou um giro na minha vida e começo a ir na contramão do sistema ao qual eu apoiava. Por quê? Porque Ele nos libertou. É assim que o versículo 13 diz, não é? Ele nos libertou do império das trevas. Esse reino, como eu já estou dizendo aqui, é um reino de amor. Não cabe mesquinharia nesse reino. Não cabem ofensas. Não cabe a maldade de Satanás nesse reino. Cabe amor. Sabe por que o homem precisa de um espinho na carne para viver? Já que a gente tocou nesse assunto. Porque sem esse espinho na carne, qualquer um se transformaria num demônio. Qualquer um se transformaria num demônio. Um homem sem um espinho tende a se demonizar e se esquecer de Deus. É quando o meu espinho na carne me agulha ali, é que eu começo a pensar, se Deus não me transformar, eu não tenho condição de conviver, eu não tenho condição de amar o outro, eu não tenho condição de nada, eu dependo exclusivamente dele. Cada vez que o meu espinho vai lá e futuca a minha carne, eu começo a entender que se Deus não vier em meu socorro, eu vou ficar cada vez pior e cada vez mais maligno. Eu vou me demonizar. Qual foi o pecado de Satanás? Querer ser igual a Deus, né? Quando eu não tenho um espinho na minha carne, quando eu percebo que eu sou independente, eu morro. Para nós, independência é morte. Dependência é vida. Lá em 1 Coríntios, não precisa abrir não. Lá em 1 Coríntios 15, em Apocalipse 11, a gente está estudando Apocalipse aqui toda quarta-feira, versículo por versículo, a turma fiel, tem vindo toda semana, a galera tem curtido a beça, e eu tenho adorado, tenho amado estar ministrando para essa turma. Lá em Apocalipse 11, afirma que o domínio desse mundo já foi transferido ao Senhor e ao seu Cristo, que vai reinar pelos séculos dos séculos. Olha esse termo, séculos dos séculos. As coisas que se realizarão na segunda vinda de Jesus
e no futuro já são uma realidade hoje. Você crê nisso? Amém? Isso aconteceu quando? Na primeira vinda de Cristo. Ele anunciou o reino e o reino veio. E o reino está entre nós. E só quem é dentro desse reino conhece essa realidade, que vai ser uma realidade eterna, pelos séculos dos séculos. Mas nós só veremos na totalidade essa abundância de graça, a plenitude dessas coisas, na segunda volta de Cristo. É por isso que a gente está estudando o Apocalipse também, para conhecer melhor como é que funciona essa questão da segunda volta de Cristo. O mais importante nisso tudo é saber que o cristão já é um cidadão desse reino, vivendo como súdito do Rei dos Reis, de Jesus Cristo, e não do diabo. E o domínio de Cristo, ele se manifesta na santidade e no amor dos filhos desse reino. Pastor, o que é santidade? Santidade é usar um determinado tipo de roupa? Não. Santidade é falar de um determinado jeito? Não. Santidade é usar um tipo de penteado de cabelo? Não. Santidade é não cortar o cabelo? Não. Santidade é não jogar futebol? Não. Santidade é não ir à praia? Não. O que é santidade? O que é santidade? Meus irmãos, a Bíblia trata de santidade de uma forma muito mais séria do que os nossos jargões. Santidade passa por respeitar o outro. Santidade passa por encarar Deus como Deus e não como o seu servo. Santidade passa por seguir ao santo, 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 que é Deus. E ao caminhar com Ele, captar a essência dEle e viver como Ele. Santidade é viver como Jesus viveu. Isso é santidade. Isso é santidade. E aí, no verso 14, Paulo vai falar de uma redenção presente. Enquanto o verso 13 trata desse assunto como algo passado, o verso 14 declara a verdade da salvação presente, no hoje de Paulo lá. Em Cristo nós temos a redenção por intermédio desse Redentor, desse Remidor, que é Cristo. Alguém que tinha plena possibilidade de arcar com a pessoa a ser remida. Alguém que tinha plena possibilidade de arcar com a pessoa a ser remida. Vou dar um exemplo. Meu irmão, alguém foi sequestrado. Está lá, sequestrado. E aí o sequestrador liga e diz o seguinte: eu preciso, em troca dessa pessoa sequestrada, de uma outra pessoa pronta para morrer. E aí, o camarada que está lá preso, ele cometeu uma série de delitos. Está sequestrado? Ele cometeu uma série de delitos. Ele está lá sequestrado e a nossa ótica, ele está sequestrado com razão. Porém, o pedido de resgate do sequestrador é para que alguém que não cometeu delito nenhum seja entregue e esteja disposto a morrer por aquele camarada que está sequestrado e que cometeu diversos crimes. O que acontece? O camarada que nunca cometeu pecado, o camarada que está lá e que sempre viveu exemplarmente, vai até lá no covil dos sequestradores, bate na porta dos sequestradores e diz o seguinte: onde está o rapaz? Ele falou assim: ele está ali. E aí você vai ver lá o camarada sofrendo, amarrado, sendo torturado, aquela coisa toda. E aí esse rapaz que nunca cometeu pecado diz o seguinte: pode soltar ele, eu estou disposto a morrer por ele. Você acha isso justo? Acha? Pois é, esse rapaz sequestrado somos nós. O cara que vai em resgate é Cristo. Mas eu não sou um criminoso. Aos olhos de Deus todos somos. Não existe pecadinho, nem pecadão. Entre matar e cometer o pecado da glutonaria, a única coisa que difere para Deus é a consequência. Porque pecado é pecado. Então todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É assim que a Bíblia diz. Então o justo vai lá e se dá pelo injusto, e o injusto vai embora. Qual deveria ser o papel desse injusto ao ver o sacrifício do justo? Ser grato a ele eternamente. Porque ele sai dali tendo certeza do seguinte: quem era para morrer seria eu, não aquele justo. Alguém que não tem possibilidade de pagar esse resgate, chegaria lá na porta, bateria lá na porta e falaria o seguinte: meu irmão, vamos desenrolar aqui. Eu não sou o cara que você está pensando que eu sou, mas eu tenho aqui uma parada que pode te interessar.
e ia barganhar com esse cara. E esse camarada ia dizer, não. Somente alguém sem pecado. Mas vem cá, eu pequei, mas eu tenho aqui uma quantia considerável. Liberta esse rapaz por essa quantia. E aí o sequestrador ia dizer, não, quantia nenhuma pode pagar. E ele ia dizer na cara do camarada o seguinte, você não tem nenhuma possibilidade de arcar com o resgate desse camarada. E sabe o que ia acontecer? Ia morrer os dois. Cristo se deu por mim e por você, porque Ele tem plenas possibilidades de nos salvar. E fez isso já antecipadamente. Portanto, crer em Cristo não é uma utopia, é um fato. É crer num fato, é crer em algo que já aconteceu, é crer numa salvação que já está garantida, não que será garantida, mas que já está garantida. Onde está garantida? Na cruz. Ele nos retirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Que Paulo diz, já aconteceu. E se eu sou um cidadão do reino, uma vez cidadão do reino, eu não tenho como voltar para o império das trevas. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavado e remido pelo sangue, não volta às péssimas obras. Então, gente, essa salvação presente, ela tem tudo a ver com a remissão dos pecados. Além da salvação, Deus paga inteiramente a dívida, nos dando perdão dos nossos pecados. Não existe mais barreira entre pecadores imundos e um Deus 3 vezes santo. Não existe mais barreira. Jesus quebrou isso na cruz. Acabou. O problema é quando a gente tem a nítida noção de que, seguindo a Cristo, a gente pode estar perdendo alguma coisa da festa de fora. Vamos abrir uma aspa rapidinho? Jovem rico. Lembra da história do jovem rico? O jovem rico vai procurar Jesus. E ele diz o que é Jesus. Como é que eu posso fazer, ou o que eu preciso fazer para te seguir, para andar com você? E aí Jesus diz a ele o quê? Vai, vende tudo que você tem, e faz o quê? E dá aos pobres. E aí esse rapaz, ele faz o quê? Ele vira as costas entristecido e vai embora. Na verdade, que Jesus olhou para ele e percebeu que aquele rapaz pensava muito mais naquilo que ele ia perder do que naquilo que ele estava para ganhar. E Jesus, quando veio do céu para nos salvar, ele estava pensando mais no que você poderia ganhar do que no que ele iria perder. Deu para entender? O verdadeiro jovem rico não era aquele menino. O verdadeiro jovem rico era Jesus. Não era? Era ele que era o detentor de toda a glória. Era ele que era o detentor de todo o poder. Era ele que era o dono do ouro e da prata. Era ele que Paulo diz aqui nesse texto, que nele habitava toda a plenitude. Era nele. Mas ele abriu mão dessas coisas para andar com a gente. E a gente não abre mão de nada para andar com ele. Esse é o significado da parábola do jovem rico. Então, voltando para aqui, para esse texto, nós precisamos reconhecer que o único capaz de remir os nossos pecados foi o Cristo. Ninguém mais, por mais inteligente que tenha sido, por melhor pessoa que tenha sido, por maior mártir que tenha sido, por mais sábio que tenha sido, por mais esperto que tenha sido, ninguém pagou o preço que Jesus pagou. Ninguém estava apto como Jesus estava. Ninguém abriu mão do que Jesus abriu. Pensa bem, você sendo Deus, abriria mão da sua glória para salvar um micróbio que se dane. Eu sou Deus. Você abriria a mão da sua glória para salvar um formigueiro? As formigas somos nós, tá? Jesus abriu mão numa proporção muito pior do que essa do formigueiro. Que perto de Deus a gente não chega a ser nem bactéria, não é nada. E ele abriu mão de tudo para salvar a gente. E a gente não abre mão de nada para andar com ele. Então, o senhorio de Cristo, ele se demonstra em todas as áreas da nossa vida, inclusive na criação. Nos versos 15 a 17, Paulo deixa um pouco de lado a obra redentora para falar da grandeza da pessoa de Jesus. E diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. Quem quer saber como Deus é, basta olhar para Jesus.
o amor de Cristo, a indignação de Cristo, a misericórdia de Cristo, a denúncia dos hipócritas, a humildade, a majestade, a atitude de servo e ao mesmo tempo o senhorio de Cristo. Essa é a imagem do Deus invisível. Um Deus que veio aqui não para ser líder, mas para ser servo. Portanto, liderar é servir. Quanto mais eu sirvo, melhor líder eu sou. O problema é que nós invertemos a coisa e achamos que liderar é gerenciar. O pastor que se iludir e começar a tentar dirigir uma igreja através do gerenciamento, está fadado ao fracasso. Porque um rebanho de ovelhas não se gerencia, se pastoreia. Aí você fala, mas tem toda uma questão burocrática, administrativa, tem dízimo, tem isso, tem aquilo outro, blá, 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 blá. Irmãos, isso tudo é segundo plano, perto do pastoreio das ovelhas. E aí você vai falar assim, caramba, mas esse pastor aí, ele tem uma responsabilidade imensa, olha como a igreja está cheia. Aí que você se engana. Eu e você somos parte de um sacerdócio universal. Então, eu te pastoreio, você pastoreia seu irmão do lado, você me pastoreia também. Nós vamos fazendo dessa forma até que Deus nos aperfeiçoe e a gente vá para a glória. É mútuo. Mas e o seu título, pastor? Aprove a Deus me dar um título de pastor. Talvez porque eu seja bem pior do que vocês. Entendeu? Então, gente, pastorear não tem nada a ver com administrar, com gerenciar. E eu estou falando isso porque eu daqui olho e vejo muitos pastores, muitas pessoas que desejam cuidar de outras pessoas. E a melhor forma, ou melhor, única forma de se cuidar de gente de forma eficaz é através do serviço, é através da humildade, é através da denúncia dos hipócritas, é através do amor, é através da misericórdia, não da punição, não daquilo que as pessoas chamam de disciplina hoje. E aí Paulo prossegue dizendo assim, ele é o primogênito de toda a criação. Pensa bem, ele é a imagem do Deus invisível e ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro gerado, o herdeiro de tudo. Se ele é herdeiro do Pai, tudo que já foi criado pertence a ele, porque ele foi o primeiro. E ele possui poderes irrevogáveis para possuir e exercer absoluta autoridade sobre a criação, quer sejam os céus, quer sejam os mares, quer seja a terra, quer seja tudo que neles há, quer seja o que anda em cima da terra, o que está debaixo da terra, o que está dentro do mar, o que está sobre o mar, o que está no céu. Ele é Senhor de todas as coisas, todas as coisas. O universo é sustentado pela força do seu poder. Romanos 8, 29 diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Logo, eu e você somos o que de Jesus? Molinha essa, hein? Irmãos. Por que é que ele recebeu a primogenitura? Porque nele todas as coisas foram criadas. Verso 16. Ele é a fonte original de tudo que existe. Tronos, poderes, anjos, demônios, das castas mais poderosas. Para você que crê aí numa hierarquia maligna, né? Numa geopolítica infernal. Tudo isso está debaixo do senhorio de Deus. São apenas emanações do seu poder. Apenas emanações do seu poder. 2. Porque tudo foi criado por meio dele. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Se tudo que existe passou pelas mãos do Cristo, nós podemos ter absoluta confiança na sua providência. Amém? Se tudo passou pela mão dele, ele destina para quem ele quiser. Logo, ele é providente. Não tema, ele é providente. 3. Tudo foi criado para ele, por isso ele é o primogênito. Todas as coisas, todas as variações das coisas fundadas no universo, tudo tem como única finalidade render ao Senhor todo o louvor possível. Você existe para render ao Senhor todo o louvor possível. Todo o louvor possível. Desde os bilhões de sóis que compõem as galáxias espalhadas pelo céu, até os micróbios unicelulares. Tudo rende e ainda vai prestar dívida de louvor numa sinfonia que proclama eternamente que o Senhor é digno de toda a glória. Ele é o único digno de toda a glória. Ele tem a primazia.
Após declarar que Cristo merece ser o primeiro sobre a criação, no verso 17, Paulo passa a apresentar duas verdades que apoiam a absoluta primazia de Jesus. Primeiro, ele é antes de todas as coisas. Não está escrito isso aí? Ele é antes de todas as coisas. Quando Jesus diz aos judeus que ele é antes de Abraão, ele surpreende, porque para eles o Abraão é o pai da fé. E aí Deus dá a Paulo ferramentas para trabalhar essa questão. Jesus usava uma frase em grego, era ego eimi, que colocava ele acima do tempo em que os homens vivem. Deus é temporal. Nele, passado, presente, futuro, é a mesma coisa. Ele vê todas essas eras ao mesmo tempo. Ele é sem início e sem fim. No pensamento antigo, quem vem antes merece o primeiro lugar. Então, já que todas as coisas são posteriores a Cristo, ele é superior a todas as coisas. Segundo, Cristo integra o universo. Nele tudo subsiste. Ele é o centro de coerência ou de coesão de todo o universo. A nova criação vem a ser o não de Deus para os problemas desse mundo. Quando Jesus voltar e quando ele restaurar essa terra, ele vai estar dizendo não para os problemas desse mundo. É por isso que o Apocalipse diz que um dia ele há de enxugar toda lágrima. Um dia ele vai nos levar para um lugar onde não há luto, onde não existe dor. É o sim dele para aquele plano original lá do Jardim do Éden. Ele quer restaurar sua ligação comigo e com você. Paulo vivia preocupado com as coisas da vida quando ele era Saulo. Ele vivia em busca de significado. E aí os eventos avassaladores abalam a natureza dele. E começam a mudar a cabeça dele com relação à sua crença na existência do azar, por exemplo. Depois ele nasce de novo. E ele passa a enxergar tribulações, problemas e perseguição, não como uma situação de dificuldade, mas como manifestações da graça de Cristo, que atuava em tudo. Para Paulo, está tudo bom. Paulo é um conformado? Não, Paulo é um inconformado. Mas ele é tão humilde, tão simples, tão fantástico, que ele chega para Timóteo e diz o seguinte: olha, tendo algo com que se cobrir, e alguma coisa para me manter vivo, basta. Quem fala isso é um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época de Paulo. É um camarada que frequentou as melhores escolas helenistas, sabia idiomas, vários idiomas, era cidadão romano de nascimento, porque nasceu em Tarso, era judeu, porque Tarso era uma colônia de Roma. Ele tinha dupla nacionalidade. Os romanos não podiam fazer nada com ele, os judeus também não podiam fazer nada com ele. Antes de ser preso, tinha uma carta que dava permissão a ele para matar. Esse homem, depois que foi transformado pela graça de Deus, disse um dia a um rapaz, um pastor de aproximadamente 18 anos, o seguinte: tendo com o que me cobrir, algo para comer, algo para subsistir, para mim está bom. O que importa é servir a Deus. Irmãos, para a gente partir para a ceia, eu queria que você atentasse para uma coisa. Toda essa operação que Cristo montou durante toda a história passada e para a história futura foi por você.